Boa tarde, bem-vindos a esta nossa reunião do dia 13 de agosto de 2025. Começamos pela apreciação e votação da data da reunião anterior. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, punha então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Período antes da ordem do dia, queria saber se alguém se queria inscrever. O Sr. Vereador Paulo Portela, o Sr. Vice-Presidente, a Sra. Vereadora Célia Azevedo, o Sr. Vereador Henrique. Portanto, o Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Então, boa tarde a todos que estão aqui presentes, à Câmara, aos colaboradores da autarquia e a todos os que nos vão ver lá em casa. E hoje queria fazer um apelo a que vamos entrar nas festas concelhias e queria apelar a que os baionenses aproveitassem as festas concelhias para se divertirem e para participarem nas atividades das festas. Acho que era importante que as festas concelhias sejam cada vez mais um marco onde nós, as pessoas do Conselho, se encontrem, quando não se encontram noutra fase do ano, e as pessoas de fora do Conselho também que venham e que nós os acolhemos bem. Portanto, apelo à participação e à presença de todos. Depois, queria falar aqui de alguns assuntos. Um deles é uns assuntos que nós, vereadores do PSD, nos queríamos demarcar. E o primeiro assunto trata-se de que tivemos conhecimento que existem agora em comícios de pré-campanha eleitoral de apresentação de candidaturas, algumas linguagens e alguns discursos políticos de alguns intervenientes que nos queremos demarcar, principalmente quando se tratam de criticar profissões que são exercidas pelos adversários políticos e que nós nos queremos demarcar deste tipo de crítica porque cada um tem a profissão que tem e devemos respeitar o que cada um faz na vida, na sua profissão. E, portanto, demarcar-nos completamente deste tipo de comentários. Depois, também queríamos demarcar daquilo que nos chegou aos ouvidos e queríamos ter a certeza que se é verdade ou não. E primeiro, queria perceber se é verdade, e se for verdade, o que é que a Câmara Municipal e o Sr. Presidente de Câmara pretende fazer, porque chegou-nos aos ouvidos que o Sr. Presidente de Câmara, na feira do ano passado, foi alvo de críticas, até de insultos por parte de alguns cidadãos. Nós gostaríamos primeiro de saber se isto é verdade, e se é verdade, nós, os vereadores do PSD, condenamos essas atitudes completamente, dizer que não é forma de estar na sociedade, independentemente de gostarmos ou não de quem foi eleito democraticamente. Condenamos esta atitude. Mas também queríamos dizer e pedir que o Sr. Presidente de Câmara nos dissesse, porque não conhecemos as pessoas, nem queremos conhecer, nem queremos saber, o que é que a Câmara Municipal, neste caso o Sr. Presidente de Câmara, pretende fazer com este tipo de atitudes, porque acho que não basta dizermos que estamos na política e que gostamos da política, mas temos que fazer com que as pessoas, os cidadãos normais, respeitem os políticos e respeitem e cumpram o que é a lei da boa educação e que respeitem os políticos eleitos e não eleitos e que estão na política e, portanto, nós gostávamos de saber o que é que a Câmara Municipal, neste caso o Sr. Presidente, vai fazer. Depois, também tivemos conhecimento de que a autarquia recebeu por parte do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública um requerimento com vista ao reconhecimento do direito de suplemento remuneratório para os trabalhadores da saúde, em contexto de risco. E nós queríamos saber se isto é verdade e se a Câmara Municipal vai assumir esse pagamento, esse suplemento. Depois, dar os parabéns à Câmara Municipal e este Executivo. Dar os parabéns porque, finalmente, parece que desta vez vão concordar que aquilo que o PSD vem dizendo há anos, a Feira do Anho foi um fracasso. Todos os anos, como nós temos vindo aqui a alertar e tem-nos dito o contrário, vem diminuindo o impacto e, portanto, nesta altura, está na altura de fazerem mudanças. O PS anda preocupado, o Partido Socialista e este Executivo, em fazer mudanças, sendo certo que esperamos que essas mudanças não sejam feitas pelo Partido Socialista, mas sim pelo futuro Executivo do PSD. Mas é um facto que, finalmente, deram conta que é preciso mudar a organização, a forma, a data, porque este ano foi realmente um fracasso. Depois, também falar da festa do imigrante. Mais uma vez, também dar os parabéns ao Executivo, porque realmente está a conseguir fazer aquilo que o PSD já vem alertando aqui há muito tempo. E basta ver ontem a participação que tiveram na festa do imigrante, em que nós, e eu até tenho a certeza que muitos dos que lá estavam nem sequer imigrantes eram, foram convidados e nós percebemos que é ano de eleições e tem que se convidar as pessoas, porque o votito é importante para quem quer ser eleito.
e, portanto, os imigrantes já não estão a aderir a esta forma de fazer festas e de comes e bebes e de bailes, porque os imigrantes já estão, digamos que para eles isso já não é norma, já não é uma coisa nova. Portanto, de certeza absoluta que os imigrantes queriam outra coisa de Baião e esperavam outra coisa e esperavam alguma inovação por parte deste Executivo que, como todos sabemos, já não tem ideias e já não tem capacidade para fazer melhor. Depois, dar os parabéns e pedir aqui algumas desculpas públicas. Uma delas é a organização do Festança. Foi uma festa e foi um evento que nós aqui pusemos em causa várias vezes, mas dizer que realmente o que se passou este ano permite-nos dizer e pedir desculpa porque realmente foi um sucesso. E nós atribuímos esse sucesso, fizemos a comparação aos recursos financeiros que esse evento requer da autarquia e àqueles aqueles outros eventos que são organizados por outras organizações que requerem um esforço financeiro por parte da autarquia e que nem de perto nem de longe movimentam a quantidade de pessoas de fora do Conselho e até do próprio Conselho a Festança. E, portanto, eu queria aqui pedir desculpas ao Festança e dar-lhe os parabéns por o facto do sucesso que foi este ano essa organização. Sr. Vereador, queira terminar, por favor. Sr. Presidente, vou utilizar um bocadinho do tempo da minha colega. Já tenho concordado. Pode ser? Força, força. Muito obrigado. Depois, na última reunião de Câmara, fizeram-me aqui 2 ou 3 perguntas para dar sugestões e ideias. E dizer a esta Câmara que não vou responder, porque não vou dar ideias, porque, mais uma vez, digo que as ideias são como as pistolas, e já expliquei aqui várias vezes nesta Câmara o que é que isso queria dizer. Este Executivo pede constantemente contributos, pede constantemente ideias, porque realmente está sem ideias, e eu acho que se estivesse na posição deste Executivo até teria vergonha de andar sempre a pedir ideias e a perguntar como é que se faz à oposição, uma vez que quem está no poder tem a obrigação de fazer mais e melhor. Depois, em relação à captação de pessoas para virem viver para Baião, na última reunião de Câmara fizeram-me o desafio de como é que se faz, e essa pergunta como é que se faz. Este Executivo já provou que não sabe fazer, e eu quero dizer só o seguinte, não é preciso irmos muito longe para percebermos como é que se faz, basta ver aquele exemplo que eu trouxe de Vila Velha de Ródão, basta ver o exemplo do Fundão, para percebermos como é que se faz bem e como é que se traz pessoas para viver para Baião. Mas, ainda sobre isso, queria dizer o seguinte, na última reunião de Câmara, foi-nos aqui apresentado um artigo de um jornal em que dizia que só 6 concelhos neste país é que tinha havido crescimento de nascimentos de crianças. E este Executivo estava satisfeito porque só 6, em que Baião não fazia parte, é que conseguiram. E eu pergunto, como é que nós podemos ter um Executivo que fica satisfeito em estar do lado da maioria, que não consegue aumentar o número de nascimentos, quando havia de estar triste e havia de querer estar era do lado da maioria. Nós, no PST, gostávamos de ter estado era no lado dos concelhos que conseguiram aumentar o número de nascimentos. E, portanto, mais uma vez dizer aos baionenses de que realmente este Executivo, a ambição é muito pequena, a ambição é muito curta, e porque digamos que fica contente em nivelar-se por baixo. E depois, já sobre este assunto, dizer ainda que nem o conceito que foi introduzido aqui por este Executivo do FIB, Felicidade Interna Bruta, conseguimos aumentar os nascimentos para níveis de alguns concelhos do nosso país. E, portanto, este Executivo está completamente sem ideias e completamente sem vontade de fazer diferente, mais e melhor. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vice-Presidente, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores, aos serviços do município, quem nos há de ouvir lá em casa. Aqui 2 ou 3 notas e depois, se o Sr. Presidente me permitir, também um outro comentário, também já aquilo que foi aqui dito pelo Sr. Vereador, até porque são atividades que também estão relacionadas com os meus pelouros. Desde logo fazer aqui uma referência àquilo que foram os últimos dias, nomeadamente aquilo que foi as atividades direcionadas para a nossa juventude, a habitual Semana da Juventude, e deixar aqui essa referência para o sucesso obtido
como habitualmente, umas atividades mais procuradas e com mais público, outras com menos, mas acima de tudo foi um sucesso naquilo que foi a organização e acho que é por aí que nós também temos que orientar a nossa ação, é perceber que estamos a organizar com mais ou com menos gente, é importante é que seja bem organizado e que tenha todas as condições. Do feedback que tive e dos vários contactos que troquei com os diferentes intervenientes nesta Semana da Juventude, aquilo que posso aqui dizer é que da parte do município tudo fizemos, tudo disponibilizámos para que realmente fosse mais uma vez o sucesso e aquela que é a minha percepção, e é a minha, mas acho que realmente tudo correu de forma digna e que nos deve honrar a todos. Depois também aquilo que já aqui foi referenciado, a Festa do Imigrante, ou o Encontro de Imigrantes Baionenses, e aquilo que foi o sucesso mais uma vez obtido no dia de ontem. Eu não sei se aquilo que o Sr. Vereador aqui disse foi porque, na realidade, nem o Sr. Vereador nem a Sra. Vereadora tiveram a oportunidade de estar presentes, mas o feedback que eu tenho, porque passei lá o dia todo, é totalmente o oposto daquilo que o Sr. Vereador aqui disse. Pessoas muito satisfeitas, pessoas que muito valorizaram aquilo que lhes foi proposto durante aquele dia, pessoas que fizeram questão de dizer que não vão lá para comer nada a ninguém, que se tivessem que pagar a sua refeição, que o pagavam, e, acima de tudo, valorizam muito a forma como o município de Baião reconhece aquilo que é a tarefa e aquilo que eles desempenham por esse mundo fora. Eu acho que num assunto destes, e levando daqui do nosso encontro de imigrantes baionenses para aquilo que também são questões faladas a nível nacional, muito me orgulho realmente nós percebermos que os nossos imigrantes valorizam a nossa ação e, acima de tudo, que muito valorizam aquilo que são as políticas migratórias e a forma como nós, hoje em dia, apesar de tanta contestação a nível nacional e da forma como se está a tentar evitar isso, mas a forma como os nossos imigrantes que saíram daqui há muitos anos e a forma como os acolheram nesses países da Europa e de todo o mundo e a forma como eles ali agradeciam ontem e como eles valorizavam que realmente nós temos é que receber bem as pessoas e dar-lhes o maior conforto para que eles possam vir para cá, criar riqueza, criar dinamização, virem para trabalhar, para fazer parte da comunidade, porque nós não nos podemos esquecer, eu felizmente já vivi numa geração que não passei por isso, mas ouvi lá muitos testemunhos e há uma rúbrica que nós temos neste último mandato e que será para continuar, que é o testemunho desses baionenses e, portanto, tenho que discordar daquilo que o Sr. Vereador diz, porque há testemunhos das pessoas, acredito que elas o façam porque é aquilo que sentem, é aquilo que transmitem e não estou nada em acordo quando diz que as pessoas estarão lá só pelo comer ou pela forma de valorizarem e que têm vindo a crescer. Eu acho é que as pessoas vão lá porque realmente valorizam aquilo que tem sido feito e a forma como nós olhamos para eles. Mas, voltando ao que eu dizia, que era um apontamento que já aqui tinha, era valorizar muito isso, agradecer muito àqueles que participam. Também vamos sentindo, e isto já aconteceu nos outros anos, as próprias freguesias vão tendo atividades direcionadas para os imigrantes. Acredito que também nas freguesias surgiu porque o município foi o primeiro a estabelecer esse tipo de convívio. E, portanto, mais uma vez, como dizia na última reunião de Câmara, que tivessem uma viagem tranquila quando viessem para cá, aqueles que já vão começar a partir e que não vão conseguir estar cá agora nos próximos dias, tenham uma viagem de regresso e nós cá estaremos sempre a valorizá-los e a perceber que realmente quem está fora é um verdadeiro embaixador de Baião. Depois também aqui 2 ou 3 apontamentos para aquilo que são os próximos dias, reiterar aquilo que disse o Sr. Vereador e que também partilho completamente, que é um apelo a que todos participem nas festas concelhias, de forma tranquila, apaziguadora, no convívio, na confraternização entre todos. É isso que precisamos, é assim que nós somos feitos disso. Não tenho dúvidas que este momento das festas concelhias é aquele que nos permite estar em bons ambientes positivos, a divertirmos-nos. Longe vão os tempos, deixa lá que assim continue também de algumas confusões e que tenho vindo aqui a referenciar todos os anos que felizmente foi possível também eliminar essas questões. Oxalá assim continue e, portanto, apelar à participação de todos, com todo o civismo, com toda a segurança e, portanto, venham até Baião, usufruam e aproveitem as festas concelhias para realmente termos aqui um momento de partilha e de convívio. Depois também um apelo àqueles que já foram percebendo, através dos vários canais de comunicação do município, um apelo aos mais séniores para participarem também no passeio sénior que será no próximo dia 2 de setembro e apelar a que se inscrevam junto das suas juntas de freguesia.
E depois, se o Sr. Presidente me permitir, não tenho esse apontamento para o fazer, mas também podia aqui arranjar um argumento e dizer que ia falar nisso, mas não vou, só vou fazer mesmo aqui uma referência àquilo que foi dito pelo Sr. Vereador relativamente ao Festival Festança. Dar-lhes parabéns porque realmente reconhece que é um festival que interessa para o nosso Conselho, para aquilo que é a envolvência daquela zona de lazer onde é praticado este festival. Vale a pena estar a falar nisso. Basta recuperarmos as várias intervenções que já aqui foram feitas nesta Câmara e valorizar a atitude do Sr. Vereador, porque realmente já percebeu que aquele festival tem muita margem de crescimento, que traz até ao território muitas pessoas. A forma como ele tem vindo a ser, de certa forma, divulgado e que tem permitido trazer até ao local alguns interlocutores de outros países e que já têm as suas redes de contactos, demonstra-nos que é um festival que merece todo o apoio e merece que o município e todas as entidades possam continuar a apoiá-lo. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereadora Célia, faz favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Em si, cumprimento todos os presentes e quem numa fase posterior nos vai ver e ouvir lá em casa. Começo por dar as boas-vindas também aos nossos imigrantes e desejar que tenham umas boas férias, os nossos imigrantes e todos aqueles que nesta época de verão se fixam no nosso Conselho e que tudo corra pelo melhor, que desfrutem do que temos para oferecer e de Baião e que de regresso tudo corra também pelo melhor. Depois apelar também, que nunca é demais apelar à população para que cumpra escrupulosamente as indicações da Proteção Civil, de forma a evitarmos que se repitam situações como o ano passado aqui no nosso Conselho e daquilo que temos vindo e situações daquelas que nós diariamente vemos nos meios de comunicação social, porque é um facto que a natureza cada vez mais é um barril de pólvora e nós com certeza que não queremos ver o nosso Conselho vestido de negro e, portanto, nunca é demais apelar a que cada um de nós faça o seu melhor e, sendo que o pouco que nós possamos fazer que não vá contra as orientações que nos são dadas para evitar que tais situações aconteçam, nunca serão demais. Depois, só aqui uma dúvida, eu vi relativamente ao passeio sénior, em todos os patrocínios, também do PRR, fiquei um bocado, confesso que ficámos um bocado baralhados porque o PRR, portanto, também financia o passeio sénior e em que moldes, só para perceber melhor. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador Henrique, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar a mesa, os colaboradores que estão a dar apoio a esta sessão e a quem nos vai ver dentro de dias lá em casa. A minha intervenção é só para fazer aqui um convite e que passa pelo seguinte: dia 16 de agosto vai-se fazer a segunda feira da adoção animal, à semelhança do ano anterior, e que foi um sucesso. E eu aproveito aqui para convidar todos, uma vez que vai ser divulgado pelas redes sociais, aproveito aqui para divulgar e para fazer o convite para passarem por essa feira no dia 16 de agosto, da parte da tarde, e para ver se arranjam aqui mais um companheiro para a vida. Dizer que todos os animais que forem adotados estão esterilizados, vacinados, chipados, desparasitados, portanto os municípios não terão qualquer despesa com a adoção desses animais e, portanto, convido todos a passarem por lá para, quem sabe, adotar mais um animal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não se inscreveu. O Sr. Vereador Zé Lima, qual é o... Sr. Presidente, se me permite, porque foi aqui a referência de alguns assuntos relativos aos assuntos económicos, se fosse possível. Muito bem, faz favor. Bom, duas notas apenas, e uma delas, e a primeira, como tal, para cumprimentar todos, cumprimentar a mesa, cumprimentar quem nos apoia, cumprimentar quem nos vai ver dentro de dias. O Festival do Banho Assado e do Arroz de Forno. Eu acho que fui claro no dia final do Festival do Banho Assado. Depois eu ia-lhe dar a palavra a esse nível
porque foi a interpelação, depois eu ia-lhe dar a palavra se quisesse relativamente a esse assunto, porque senão assim parece que está a furar o esquema e a falar sem se ter inscrito. Sim, Está bem? Pode ser, depois eu passo-lhe a palavra, está bem? Tudo bem. Pode ser? Já agora só outro pormenor, se for possível. Ah. E fazer aqui uma referência ao Avesso Wine Fest, que na última reunião tinha sido solicitado pelo Sr. Vereador Paulo Portela. Aqui uma informação que lhe chegou, com certeza, de que o valor que tinha sido investido no Avesso Wine Fest arrondava os 90 mil euros. Logo na altura disse, acho que foi 90 mil euros, vou estar aqui, 80 mil, pronto, 80, 90 mil. A verdade é que nem uma coisa nem outra. Pronto, o valor que foi investido no festival, no Avesso Wine Fest, foram 36.500 euros. Este é o valor investido. Daqui há retornos ainda naquilo que é feito de merchandising, que é a questão dos copos e chapéus que adquirimos e que aqui estão emitidos, portanto, no custo, e que depois tem exatamente aqui um retorno de cerca de 2.000 euros, também aqui, portanto, quer dizer que se traduz aqui em 34.500 euros o Avesso Wine Fest. Portanto, o que é completamente diferente, é apenas um esclarecimento para aquilo que o Sr. Vereador tinha solicitado. As festas concilias, aqui o Sr. Vice-Presidente também já falou, portanto, e o Sr. Vereador Paulo Portela, isso é que é realmente, portanto, o grande momento de Baião, portanto, no que diz respeito a festas no município, e as festas de São Bartolomeu, acho que devemos estar todos unidos e fazer prevalecer exatamente isto, que é, Baião é diferente. E Baião atrai pessoas completamente diferentes ao Conselho de Baião com as festas concilias. Portanto, temos de estar todos imbuídos exatamente desse espírito e exatamente esperar que as festas de São Bartolomeu sejam mais uma grande festa de Baião. E é tudo então para já. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto, 2 ou 3 considerações, também às considerações ou interpelações foram feitas. Desde logo o Sr. Vereador Paulo Portela, festas concilias, estamos de acordo. Depois aqui 2 outros pontos a seguir que, enfim, não lhe sei responder, porque se é uma não pergunta, não pode haver uma não resposta, ou seja, que se demarca nos comícios de pré-campanha que haver discursos que ponham em causa a crítica a determinadas profissões, portanto, porque lhe chegou aos ouvidos, portanto, se quer que eu faça um comentário, ou se queria que eu fizesse um comentário quanto a isto, e para ser aqui nesta Câmara, teria que me dizer em concreto o que é e quem é o receptor, portanto, não faço a mínima ideia, e por isso mesmo, se depois na próxima reunião quiser enfim, ser consequente, dizer em concreto, para eventualmente aqui da parte da Câmara alguém lhe poder responder em concreto. A mesma coisa relativamente ao ponto 3, não é? Ao assunto 3, que se quer demarcar, que lhe chegou aos ouvidos, e se é verdade que eu fui alvo de críticas portanto, no Festival do Anho Assado e Arroz de Forno. Bom, também não faço a mínima ideia do que é que está a falar, se são críticas decorrentes das redes sociais. Eu penso que sou, enfim, alvo de críticas todos os dias e, portanto, porventura, também aí se é outra coisa, não faço a mínima ideia do que está a falar e, portanto, também não, enfim, não, qualquer atitude, não há qualquer atitude, não faço ideia do que está a falar. Depois, que teve conhecimento também que o sindicato, um sindicato que teve, portanto, aqui alguma interação com a autarquia na questão dos suplementos remuneratórios, dizer que não tenho conhecimento também, portanto, não sei se depois o Sr. Vice-Presidente, que é que tem pelo dos recursos humanos, tem essa informação e, portanto, se pode acrescentar alguma coisa, faz favor. Sr. Presidente, em relação a isso, só mesmo dar nota, como também já aqui transmiti numa das reuniões, não sei se o Sr. Vereador estava presente ou não, nós, paralelamente àquilo que tem sido uma outra reivindicação dos colaboradores afetos à área da saúde, tivemos sempre cuidado de proporcionar esses encontros na presença deles e convocamos sempre os sindicatos para estar presentes. Se estivermos a falar daquele assunto que foi aqui discutido algumas vezes,
nomeadamente num dos momentos em que não estava, mas veio aqui a chefe da unidade dos recursos humanos relativamente àquilo que era o enquadramento e a transição da carreira quando estavam na função pública e que passaram para nós. Essa situação foi toda ela tratada e eu próprio comuniquei aqui depois que estive presente nessa reunião, até porque foi o que eu convoquei, que promovi essa reunião. Aquilo que tenho conhecimento e que também do que me passou por mim já foi promovido novo contacto, porque agora os colaboradores estarão a reivindicar um novo subsídio, penso que de insalubridade, dentro daquilo que já é o de subsídios que as nossas equipas recebem. Aquilo que foi dito aos colaboradores e aos sindicatos é que dentro das leis, conforme tem sido habitual, que nós cá estaremos para promover esses encontros. Nunca é demais, é referir que esse sindicato, quando esteve aqui presente, muito valorizou o facto de os termos chamado e os termos envolvido e, acima de tudo, perceberam perfeitamente qual era a forma de estar deste Executivo. Agora, uma coisa é certa, se tiverem direitos, sim. Agora, só porque correu bem uma coisa, se começarmos a criar outra vez um pano de fundo sobre estas coisas, acho que não vale a pena, porque todos os colaboradores têm essa facilidade de contacto connosco, perceberam a nossa frontalidade e a nossa lealdade no tratamento dos assuntos. Portanto, se o Sr. Vereador tiver alguma informação que lhe chegou de algum colaborador que possa estar menos satisfeito, o que eu lhe peço é que lhe transmita aquilo que eu transmitia, que a porta, pelo menos, do Vereador dos Recursos Humanos e das chefes de unidade e dos serviços que estão sempre abertas, e nunca é mais dizê-lo, porque é justo também para os nossos serviços, é que o próprio sindicato muito valorizou a ação e o comportamento deste município, se calhar em relação a 90% dos municípios com quem ele se relaciona. Muito obrigado. Portanto, depois o assunto número 5, levantado pelo Sr. Vereador Paulo Portela, a dar os parabéns pelo fracasso da Feira do Anho, que não é Feira do Anho, é o Festival do Anho Assado e Arroz do Forno. Então, eu passava a palavra ali ao Sr. Vereador, eu próprio depois quero fazer um comentário, mas o Sr. Vereador, então, percebi que queria dizer qualquer coisa relativamente a este assunto. Presidente, então, se me permite, falar sobre o Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno 2025. Tal como eu um bocadinho estava a começar por dizer, no domingo, portanto, do dia 27, julgo que é 27, 25, 26, 27, acho que foi assim, portanto, as datas do Festival do Anho Assado, no final eu dizia que as expectativas que eu tinha no arranque, portanto, dia 25, elas foram claras nesse mesmo dia. Portanto, nunca tivemos no Festival do Anho Assado, desde que eu estou nesta Câmara, já lá vão praticamente 12 anos, um arranque do Festival do Anho Assado da mesma forma como na pujança, como aquele que aconteceu exatamente na sexta-feira. O que nos dava exatamente aqui uma perspectiva de que iríamos ter um fim de semana do melhor de todos os fins de semana do Festival do Anho Assado. A verdade é que isso não aconteceu no sábado e no domingo. E isto tem que ser reconhecido, e é reconhecido exatamente por quem tem esta obrigação de fazer da feira ou do Festival do Anho Assado o melhor de todos os festivais que possam acontecer na região e em Baião. Não foi possível, portanto, não aconteceu. Quais foram as razões que levaram a isso? As temperaturas? Foram as pessoas que não vieram? Era o anho que não estava tão bom? Era o arroz de forno ou as batatas? Não. Não sabemos. A verdade é que quando dizemos, mas temos que mudar, mas mudar o quê? Quem é que tem que mudar? Somos nós, a Câmara Municipal? São os restaurantes? São o público que trazemos até Baião? Não é verdade. Porque esse público continua a vir cá todos os dias. E é por isso que hoje temos restaurantes exatamente com a eficácia e com a determinação que temos em Baião. Em Baião não fecham restaurantes há muitos anos. E só não vigam aqueles que não têm qualidade. E essa não é verdade porque não temos restaurantes a fechar. Conhece algum restaurante que fechou? Quem foi? Quem? Fechou. O Tormes. Mas fechou porquê, o Sr. Vereador? Então fechou. Desculpa, Está aberto. o Sr. Vereador fechou um, abriu o outro. Desculpa, fechou um, abriu o outro. Não vamos por aí. Sabemos que não vamos andar aqui, exatamente, a tapar o sol com peneiras, porque não é por aí que vamos. Sabe, conhecemos todos muito bem. Se há coisa que eu não gosto é de injustiças. E não vale a pena. Eu vou dizer exatamente isto para o Sr. Vereador, que levantou a questão, e para todos quantos vão ouvir dentro das suas casas. Eu colocava exatamente esta questão no final da feira, ou do Festival do Anho Assado, do dia 27. O que é preciso mudar? O que é preciso mudar? Estamos disponíveis, mas eu isto já venho a dizer há muito tempo, porque esta conversa já vem de há muito tempo, não é de agora. E é fácil dizer e engodar as pessoas.
Nós temos, pronto, isto levaria-me para outras coisas, mas nem vou falar por aí. Bom, quando colocava esta questão, eu perguntava exatamente isto. Será possível nós servir anho assado dentro de um pão? Pergunto eu. Eu se calhar até é. Até as batatas e o arroz, onde é que vai? Onde é que nós vamos fazer isso? Há outros festivais, que até têm nomes, que não vou colocá-los aqui, que têm um tipo de especialidade mais ou menos parecida com a nossa. Não é possível comer anho assado com arroz de forno a partir de um pão. Ou a partir de pegar não sei lá em quê, e andar ali de pé a fazer isso. Não, é à mesa que se come anho assado com arroz de forno. E exatamente a explicação que os restaurantes me davam, aqueles que têm a possibilidade de poder fazer este fornecimento, é quem nos visita, não é a Câmara Municipal, é quem nos visita, que é exatamente esta mostra, exatamente do anho assado do arroz de forno, que é o único nesta região, muito concretamente em Baião, é feito desta forma, não há outra forma. Não vale a pena andarmos aqui a querer engodar, seja quem for, para dizermos, é preciso mudar, mas mudar como? Como é que se muda? Diga, faz favor. Se for possível. Muito obrigado, Sr. Tá? Está, Sr. Presidente. Muito bem. Só acrescentar o seguinte relativamente a este ponto. Sr. Vereador Paulo Portela, penso que portanto, nada de novo em relação às suas considerações relativamente às organizações da Câmara Municipal de Baião. Aqui a única novidade é que o senhor dá os parabéns pelo fracasso. Portanto, o fracasso foi sempre um fracasso para si, não é? Esta e todas as outras. Aqui, desta vez, é o dá os parabéns. E, portanto, tirando isso, é mais do mesmo, Sr. Vereador, é mais do mesmo. Eu vou-lhe dizer daqui a bocadinho, para que agora, numa das últimas reuniões deste mandato, dizer que eu aí sim esperava mais de si, porque esta questão das sugestões. Dizer-lhe o seguinte, também disse isto lá no festival, e não é a primeira vez que o digo, o Sr. Vereador tem lá estado e tem-me ouvido certamente, que é o seguinte, o Festival do Anho Assado inscreve-se numa estratégia de promoção do nosso território que serviu como uma luva ali em 2006, 2007, 2008, 2009, em que era a estratégia de promoção territorial, trazer pessoas ao território. É verdade que hoje, se nós não tivéssemos o Festival do Anho Assado e o Arroz de Forno, porventura já não precisaríamos dele para promover aquilo que é a nossa gastronomia. E se o fazemos, é porque naturalmente queremos continuar a alimentar a chama e, acima de tudo, porque é uma oportunidade, já nem tanto para os restaurantes, mas sim para um conjunto de vários produtores que se vão revezando e que aproveitam aquela montra para promoverem os seus produtos. É por isso que, em torno do Festival do Anho Assado e Arroz de Forno e também do Feira de Fumeiro de Cozido à Portuguesa, se tem instalado um conjunto de empresas que quer empresas e particulares, eu até devia dizer o contrário, primeiro particulares, e que alguns deles se tornaram empresas, que aproveitaram essa janela de oportunidade e de montra para, numa primeira fase, poderem, com aquilo que são os excedentes da sua pequena produção, nomeadamente quando é o fumeiro, poderem ter algum rendimento complementar, e alguns deles que a partir daí viram que era possível, mais do que esse complemento de rendimento, estabelecerem-se enquanto empresários nessa área. E, portanto, Sr. Vereador, estratégias pode haver muitas. O que é certo é que, mais uma vez, e eu espero, e não, obviamente não é aqui nesta reunião, até porque o senhor vai dizendo que ideias não dá, porque as ideias são como pistolas, seja lá o que é que isso quer dizer, mas, sim, mas sabe que, Sr. Vereador, as suas explicações nem sempre me convencem, nem a mim, nem eu, às vezes, quando eu não percebo, devo dizer-lhe que depois, no final da reunião, pergunto até aos meus vereadores também, mas é verdade que o senhor, se lhes chama incompetentes, eles não terão capacidade também de entenderem melhor do que aquilo que é o meu próprio entendimento. E, portanto, eu estou, vou-lhe falar mais daqui a bocadinho, é que, já que não é nesta vida, mas será numa segunda vida no futuro, é que depois essas suas ideias e sugestões, essas suas pistolas, que só o senhor é que as vai usar, sejam postas ao serviço
das necessidades de dar tiros aqui em Baião. E, portanto, Sr. Vereador, a minha única consideração relativamente a estes seus parabéns pelo fracasso, eu retiro só os parabéns, porque o fracasso é aquilo que o senhor entende sempre que é a atuação da Câmara e que, enfim, devia olhar para si próprio, mas, enfim. Depois, a Festa dos Imigrantes também dar os parabéns por outro fracasso, não é? Eu gostava era que um dia o Sr. Vereador lá fosse para perceber desse fracasso. Este aqui é verdade que o senhor não disse, ao contrário das outras propostas que diz ouviu dizer, que é a sua fonte de informação fidedigna, é o ouvi dizer. Aqui não ouviu dizer, portanto foi certamente alguma coisa tirada na primeira pessoa e é também para si um fracasso. Dizer-lhe o seguinte, Sr. Vereador, o senhor há 1 ano ou 2 dizia, bom, que não se devia fazer a festa de imigrante porque os imigrantes não precisam que lhe paguem a refeição. Que leitura tão redutora, tão objetiva, ao fim e ao cabo, e tão que lhe vai na alma daquilo que é a abordagem que o senhor faz em relação a uma festa dos imigrantes. Os imigrantes são os nossos melhores embaixadores, são um orgulho para nós como qualquer baionense que se preze da nossa parte, nós temos um grande orgulho neles e principalmente quando se fala tanto em imigração, nós podemos orgulhar-nos de ouvir dizer nas comunidades por onde vamos, da forma como essas comunidades estrangeiras valorizam os portugueses. E o Sr. Vereador não entende dessa maneira, porque, obviamente, o tamanho das nossas ideias e da nossa abrangência tem a ver exatamente com o âmbito e a largura que é a nossa visão. Mas eu dizia ontem isso aos nossos imigrantes, em momentos tão difíceis como este que vivemos no mundo, e quando se olha para os imigrantes da forma como um certo populismo olha, nós lembrar-nos sempre que, olhe, alguns dos que ali estavam ontem tiveram que ir a salto, na década de 50 e de 60 para a França e para a Alemanha, e a forma como gostaram que os recebessem bem, e a importância que nós temos que, enfim, com regras naturalmente, com regras, os países são soberanos e não pode entrar ninguém, não deve entrar ninguém sem cumprir as formalidades, mas temos que nos lembrar que muitos dos portugueses foram para a França nessa mesma condição. E falava-lhes nisso e falava-lhes noutra coisa que é muito importante. É por isso que nós devemos valorizar muito esta nossa diáspora. E é só por isso que nós fazemos isso, ao Sr. Vereador, porque nós temos, felizmente, muitas outras iniciativas em que temos a oportunidade de estar cá com os baionenses, muitas, há quem não goste, diga que é muita festa e tal, portanto, há pessoas que preferem essa convivência nas redes sociais. Nós, felizmente, gostamos da participação física, presencial, mas eu dizia uma coisa que é muito importante, que quem não é imigrante, porventura, nunca vai perceber isso. É que quando nós temos um baionense que vai para uma comunidade, enfim, estrangeira, há de haver uma altura, e às vezes essa altura demora muito tempo, em que se sentem naturalmente estrangeiros nessa comunidade, estranhos nessa comunidade. E depois de estarem lá tanto tempo, quando chegam às suas terras, quase que também se sentem como estrangeiros, porque já perderam aqui um bocadinho o pé e das ligações. E nós fazemos isto que é para fazer lembrar essas pessoas para que nunca se sintam estrangeiros naquilo que é a sua terra. É verdade que o Sr. Vereador entende que estas festas existem para a gente, para a Câmara, lhe pagar o almoço porque dá uns votitos. Bom, é uma ideia à sua dimensão, Sr. Vereador. Depois, sim, claro, é à sua dimensão. Sr. Vereador, cada um tem a dimensão, obviamente, é à sua dimensão. Claro, é a sua opinião, a sua dimensão. Exatamente. Depois, os parabéns, outra vez parabéns, mas esta aqui é mesmo uns parabéns pelo sucesso da festança, ainda bem. Depois, que diz que nas reuniões de Câmara que não dá ideias, porque as ideias são como as pistolas. Sr. Vereador, dizer-lhe o seguinte, eu quando lhe peço as suas ideias, é com duas questões fundamentais. Uma
porque eu ouvi o senhor vereador em falar em ideias que me pareciam interessantes e que o senhor depois só as atirou e nunca mais as concretizou. Que me parece que é daquelas coisas, enfim, porque dá assim um soundbite porreiro numa altura de campanha eleitoral, mas que depois disse, pá, pronto, ok, vamos lá pôr isso em prática, e o senhor, está a ver? Por isso é que eu lhe falo lá na Microsoft, Sr. Vereador, Microsoft, do seu amigo, exatamente, que o senhor ia trazer aqui um polo, o Sr. Vereador, desculpe, eu sei que isso lhe custa ouvir, Sr. Vereador, mas veja lá que estamos a chegar ao final do mandato e eu, Sr. Vereador, não é? Com urbanidade nesta reunião, com urbanidade, é que estamos a chegar ao final do mandato e o senhor vai perder a oportunidade de pôr em causa algumas dessas boas ideias que me pareciam que era ótimo. O senhor tinha dito que tinha ali uns contactos com a Microsoft, esteve cá, inclusivamente com um funcionário, uma pessoa destacada, que hoje até é candidato à Câmara do Porto, e que, portanto, um quadro da Microsoft e que tinha uma ideia impecável para trazer precisamente pessoas para Baião. O senhor que fala tanto na necessidade de e tal, fixar e trazer empresas, e eu disse-lhe, sim senhor, Sr. Vereador, vamos lá, que temos aqui toda a receptividade, até hoje, bola. E a outra era da ICOPN, Sr. Vereador, se quiser eu vou-lhe buscar aqui, mas não preciso de o lembrar, tenho aqui esses cartuchinhos, aqui, conforme o senhor sabe. E que era da ICOPN, que também você fala tanto, o Sr. Vereador fala tanto na questão da formação profissional e encontrar respostas, até hoje. E, portanto, boas ideias. Sr. Vereador, eu não tenho nada contra o facto de vocês terem boas ideias. O que me custa é que é só conversa. É não saber aplicar. Conversa, exatamente. É não saber aplicar. Não, o senhor não a sabe aplicar, exatamente. A outra, e o Sr. Vereador nas suas ideias das tais pistolas que o senhor tem, é que tenha a oportunidade de, em prol do desenvolvimento do Conselho de Baião, porque o senhor é eleito independentemente de estar na oposição, mas, obviamente, tem todo o interesse em defender o interesse público e os baionenses, o senhor devia, obviamente, para ser consequente, para provar que efetivamente quer melhor para os baionenses, era pegar nessas ideias, vamos lá, e eu já lhe disse, ao Sr. Vereador, desliga o microfone para não ser eu a desligá-lo, por favor. Ok. Dizer o seguinte, o senhor devia, era aproveitar essa oportunidade, não é? Para dizer, olha, sim senhora, e eu também já lhe disse, todas as boas ideias que o Sr. Vereador der, e a gente as implementar, eu vou dizer a seguir, olha, nós implementamos esta ideia porque foi uma ideia e uma porta aberta pelo Sr. Vereador Paulo Portela. De outra forma, é aquela tal conversa da treta que eu já lhe disse. Depois, pronto, mas uma primeira questão em relação às ideias, uma é esta, é aquelas suas boas ideias que depois não têm andamento. E a segunda é, quando nós, em relação a um assunto qualquer, indicamos um caminho e o Sr. Vereador vota contra, diz que é contra, que são poucas vezes que vota contra, apesar de tudo, é eu dizer assim, então o senhor como é que faria? O senhor vota contra a questão do lixo. E eu digo-lhe, como é que o senhor faria? Diz, se fosse eu fazia uma coisa que era muito melhor para os baionenses. E eu digo-lhe, então qual é, pá? Não prejudica os baionenses. Não digo. É água, mesma coisa. E, portanto, ó Sr. Vereador, eu não lhe peço ideias. Eu nunca lhe pedi ideias. O que eu lhe disse é, ouvi umas ideias suas que me pareceram bem, eu disse, olha, vamos lá, bora lá, implementá-las. E em relação a ideias nossas, quando o senhor não concorda, é dizer, ok, então como é que o senhor faria? Aliás, o vereador Lima acabou de lhe fazer agora aqui o desafio, quando diz que está mal, é um fracasso, então como é que os senhores fariam? Até hoje. E, portanto, não é hoje, naturalmente, mas até nós temos mais umas 3 ou 4 reuniões até ao final do mandato. Era ótimo, Sr. Vereador, era ótimo que o senhor até lá mostrasse aquilo que vale, pá, nessas ideias maravilhosas, pá. Bom, e dizer até o seguinte, porque depois o ponto 9 é exatamente, vem nesta linha também, que é da captação de pessoas para virem para Baião, e diz assim, olha, basta ver os exemplos de Vila Velha de Ródão ou de Fundão. E eu pergunto-lhe mais uma vez, em concreto, Sr. Vereador, diga-me lá, o senhor na próxima reunião, estude lá isso, por favor,
e vai-me dizer, olha, ou Vila Velha de Ródão, ou Fundão, ou isto ou aquilo, faz desta maneira. E eu gostava que isto também fosse implementado. E eu garanto-lhe o seguinte, ao Sr. Vereador, eu garanto-lhe, pois é público, mas o senhor diz isto aqui que é para quer dizer, tirar pedra e esconde a mão, Sr. Vereador. Eu sei que o senhor não gosta, que eu lhe cutuco aí os calcanhares. O senhor atira a pedra e esconde a mão, devia dizer assim. Olha, os senhores não estão aí ao trabalho de trabalhar. Sr. Vereador, eu sei que o senhor não gosta disto. Olha o seguinte, na próxima reunião, o senhor chega aqui, em relação a todos estes desafios que eu aqui lhe fiz, Microsoft, ICOP, lixo, tudo aquilo que o senhor... Pois é o que o senhor está a dizer agora que não soube, é que eu espero sentado. Pois é isso. A sorte é mesmo essa. É que esperamos todos sentados. Sabe porquê, Sr. Vereador? Zero. E mais, Sr. Vereador, o que seria estranho é que, para além do senhor nunca dizer nada, nunca propor alternativas, é como é que o senhor, que também na próxima reunião, vai-me dizer como é que vota mais de 90% das nossas propostas a favor e só vota contra, Sr. Vereador, uma ou outra coisa que é mais polémica, que apesar de tudo depois não apresenta alternativa, e vota contra aquilo que é o plano de atividades, Sr. Vereador, e a conta de gerência. Vota mais de 90%. Como é que uma oposição quer atacar, seja o que for, se vota mais de 90% das propostas da ação do Executivo, Sr. Vereador? Isto é muito estranho. Portanto, quando o senhor diz que eu pareço satisfeito, bom, Sr. Vereador, é verdade que eu sabendo, naturalmente, que há aqui coisas que temos que melhorar, que podemos melhorar, e principalmente nas que dependem de nós, mas não fico triste. Triste é o Sr. Vereador, que anda sempre triste, com os fracassos, não é? Vai ficar triste, outra vez, triste. Eu fico triste é do Sr. Vereador outra vez para não poder, depois fala na ambição, que é preciso ambição, eu só fico triste, verdadeiramente, não é por aquilo que nós ainda não conseguimos fazer, que devemos de fazer, eu fico triste, é o senhor, com a sua ambição, para não ser candidato, Sr. Vereador. O senhor devia, e dizer-lhe mais, uma vez que não será desta vez, e que estará a pensar nisso daqui a 4 anos, Sr. Vereador, aproveite estas últimas reuniões, aproveite... É evidente. Não, o senhor é que o disse. O senhor é que disse, logo, mal perdeu as eleições dentro do PSD, o senhor é que disse que sempre foi o seu gosto, e continuará a ser. Estou aqui, não é evidente. Quer dizer, não quer dizer que seja. Não, nada, não quer dizer que seja. Mas quero eu dizer, com a sua ambição, com as suas ideias, que teve 4 anos menos 9 meses, em que teve aquela licença sabática, mas tirando em 4 anos e 9 meses, teve tantas oportunidades para dizer ao que vinha e não o disse, eu espero, e gostava muito, até para sairmos mais ou menos bem nisto tudo, nas últimas reuniões que temos aqui agora, o senhor, em relação a estes desafios todos que eu lhe fui dizendo, que o senhor nunca concretiza, diz, devia ser assim, mas depois não concretiza, não objetiva, era realmente mostrar ao que vem e dizer, olha, para o futuro, olha, então, sim, anda-me aí a desafiar, que é o Microsoft, olha, tenho cá aqui uma reunião marcada com vocês para dizer o quê? ICOP, não é a mesma coisa. Olha, lixo e tal, eu sou contra, mas vou-lhe encontrar aqui uma coisa melhor. Tudo. Porque se não fizer isso, Sr. Vereador, o senhor defrauda todos aqueles que votaram em si. Desculpe lá. Se eu chegasse ao Sr. Vereador, olha isto que eu lhe vou dizer. Nós apresentamos um compromisso aos baionenses com 171 pontos. Se eu chegasse aqui, não é 0, com 0, já nem vou para isso. Mas meia dúzia de coisas. Quer dizer, se eu não tivesse mais de 70% ou 80%, eu nem sequer me candidatava. O senhor tem aí uma série de outras coisas, tantas oportunidades que teve, até hoje. Nada, portanto, Sr. Vereador. E por isso, naturalmente, tendo uma noção clara de que temos desafios interessantes e estamos aí para o futuro, mas, Sr. Vereador, realmente o que eu gostava, que faltam estas, talvez 4 reuniões para o final deste mandato, era que o senhor fizesse uma resenha de tudo aquilo em que teve a oportunidade de apresentar alternativas, não é? Porque não tem que concordar connosco, é evidente. Estamos de acordo. O senhor já disse não sei quantas vezes que faria de forma diferente. Ok, estamos de acordo.
E a democracia é isto. Mas nestes 4 reuniões que tem, o senhor prepara a coisa e dizia, e apresentava que isso aí até lhe abria aqui a porta para o futuro, para outros voos, naturalmente. Depois, pronto, uma referência à felicidade interna bruta é importante, a questão dos nascimentos também, tudo muito bem, obviamente, temos que estar atentos a isso. Depois, a senhora vereadora Célia Azevedo, ok, ouvindo aos imigrantes, reforçar o apelo que faz, e que devemos fazer todos, relativamente às questões da proteção civil, dos incêndios, é um flagelo. Eu, enfim, olho hoje para aquilo que se tem vindo a passar com municípios, enfim, nas últimas semanas, de Ponta da Barca, de Vila Real, enfim, de Amarante, de Marco de Canaveses, que estão com incidências diárias, e muitos outros municípios, que agora não me recordo, é olhar e perceber aquilo e lembrar-nos daquilo que se passou em setembro, e, portanto, aqui esse reforço, porque é de cada um fazer a sua parte. Pronto, porque, obviamente, se cada um fizer a sua parte, estaremos melhor preparados, eu não diria preparados, para que são os desafios que vivemos hoje, nomeadamente das questões das alterações climáticas e estas condicionantes que penso que ninguém está preparado para elas, porque isto passa-se em Portugal, mas passa-se no mundo. Às vezes, dizíamos aqui há uns anos atrás que vinham os especialistas americanos para nos dizer como é que lidar com os fogos, e lembrámos-nos bem do que ainda passou há bem pouco tempo também. Hoje temos que estar muito atentos, mas naturalmente apelar ao papel de cada um. Depois, faz-me aqui uma interpelação que eu também não sei responder, que é uma dúvida relativamente a patrocínios, portanto, digamos, o passeio dos idosos não tem patrocínios, não é? Um patrocínio é quando é uma entidade externa, privada, portanto, isto é assumida por nós. Faz aqui uma pergunta se tem participação de PRR, eu confesso que não sei, acho que não sei. É verdade uma coisa, vou passar ali ao Sr. Vereador. Nós, conforme já lhe disse muitas vezes, estamos sempre muito atentos, e os nossos setores, a tudo aquilo que são as possibilidades de financiamento, quer para atividades que nós já temos, e se podemos ser financiadas, ótimo, ou para projetos que temos e ver se há gavetas de financiamento. Neste caso aqui em concreto não tenho ideia, mas passava a palavra ao Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. E com essa curta explicação, mas também não tenho muito mais a dizer a não ser isso. Trata-se simplesmente de aproveitamento e de tentar aproveitar a oportunidade que foi criada no âmbito daquilo que são propostas e projetos no âmbito comunitário, no âmbito do PRR, neste caso tem a ver com os planos de ação intermunicipais para a inclusão ativa dos grupos, estamos aqui a falar de grupos séniores, e aquilo que nós fizemos foi, ao abrigo das melhorias que nós fizemos com a implementação de um programa para nossos séniores, onde são desenvolvidas todos os meses atividades com os nossos séniores, com o aumento dos centros de relação comunitária, com a integração de alguns ateliês intergeracionais também naquilo que é as dinâmicas dos centros de relação comunitária, foi simplesmente integrar estas atividades nesse plano, de forma a que, sendo possível obter algum apoio financeiro para estas despesas que já eram feitas ao longo dos anos, estamos a falar do passeio sénior, que não sei precisar o número de anos, mas que é uma atividade que já se desenvolve há muito tempo. Inclusive, foi essa atividade que permitiu validar essa candidatura. Dentro dos vários requisitos que a candidatura tem, nós tivemos que fazer evidências de atividades que eram relacionadas com o público sénior, e essa proposta que nós fizemos de aprovação para uma candidatura só foi possível porque isso já era prática do município, e nós demos aqui um acrescento às atividades que eram praticadas com o público sénior, e é precisamente integrar aquilo que são as nossas atividades nas fontes de financiamento e na possibilidade que o município tem em recorrer a esses apoios, e demonstra aquilo que também é a nossa proatividade e a forma de estarmos atentos a tudo o que vai surgindo. Quando falamos em planos de ação intermunicipais, não quero mais relembrar que é um plano e um aproveitamento que todos os municípios o fizeram, cada um à sua medida, independentemente dos partidos que representam e da forma como estão
direcionadas às políticas de cada um dos municípios. Nós fizemos o nosso trabalho de casa, é isso que temos feito, e é mais uma forma de realmente aproveitar tudo que são linhas de apoio para realmente não estar a sobrecarregar o município, até porque, volto a reiterar, quer o passeio sénior, quer o almoço Natal sénior, que eram atividades promovidas, serviram para dar referências e dar respaldo às nossas candidaturas, e é isso que nós temos feito, e aproveitar isso para realmente, mais uma vez, evidenciar o trabalho que tem sido feito por todos os nossos serviços de ação social, até porque estamos numa altura pré-eleitoral e já tanto se vai falando nos séniores, e uma coisa é certa, e com toda... Acho que também deve puxar um bocadinho isso aos nossos serviços e às nossas pessoas. Nunca tanto se fez pela população sénior como se fez neste último mandato e, portanto, isto demonstra mais uma vez a proatividade de toda a equipa dos serviços sociais e uma palavra de agradecimento a todos os técnicos que também nos ajudam a conseguirmos pôr em prática estas políticas. Muito bem, dizem-me que há lá um vereador também muito empenhado ultimamente. Bom, assim sendo, chegamos ao final do período antes do dia. Precisava de responder com a defesa da honra, se fosse possível, por causa das afirmações do Sr. Presidente em relação a não apresentar ideias, defender a minha honra neste sentido, por favor. Mas defesa da honra por não apresentar ideias? Sr. Presidente, precisava da defesa da honra em relação às afirmações que o Sr. Presidente fez. Muito bem, faz favor. Eu só, se eu ouvir no decurso do que vai dizer que não lhe faria honra, vou-lhe tirar a palavra, não é? Porque o que eu fiz foi dizer-lhe há aqui um conjunto de coisas, nomeadamente o ponto, deixe-me só para estarmos aqui à vontade, o ponto... O senhor quer mandar na honra dos outros, não pode, mas eu respeito, sabe disso. Está a ver que eu estava aqui a falar consigo calmamente e o senhor já estava a falar por cima. Só para lhe dizer que o senhor... Então, mas deixe lá, mas o senhor ainda não sabe o que é que eu vou dizer, pá, tenha lá... Imagino, já não estão treinado. Diga lá, já agora o que é que imagina que eu queria dizer? Eu ia tirar a palavra ao Sr. Presidente, o Sr. Presidente é que é o Sr. Presidente da Câmara, faz favor de dizer. Mas olha, sabe como eu antecipo tantas vezes aquilo que o senhor vai dizer, eu imagino que às vezes alguém também consiga... Sim, mas o senhor tem tempo para estudar, eu não tenho tempo. Claro. O senhor tem tempo, eu não. Mas sabe que quem é aqui vereador e exerce um cargo deve estudar, Sr. Vereador. Sim, dentro do tempo. Se vimos para aqui dizer coisas sem estudar, corremos o risco, não. É um problema que é meu. O que eu ia dizer ao Sr. Vereador era que há aqui 2 ou 3 perguntas que eu lhe fiz e que remeti, conforme se recorda, para esperar que na próxima reunião o senhor o possa fazer. Aliás, terminei a minha intervenção com isso, as suas propostas, ideias alternativas, e disse-lhe mais, era ótimo que até ao final deste mandato o senhor pudesse apresentar aqui, mas pedi-lhe que fosse numa das próximas reuniões, e nomeadamente o assunto 2 e 3, que o senhor que se demarca de umas afirmações de uns comícios em pré-campanha e também em que eu terei sido atacado com críticas no Festival do Lanhaçado e o Arroz de Forno, e eu pedi que me dissesse em concreto numa próxima reunião. Mas pronto, isso numa próxima reunião. Agora, então, defesa da honra, faz favor. Sr. Presidente, em relação àquilo que o senhor me acusa sempre de não apresentar ideias, as nossas ideias estão... Sr. Vereador, desculpe lá que isso não é defesa da honra. Isso é uma acusação, Sr. Presidente. É uma acusação, mas não lhe fere a honra. É uma constatação. Sr. Presidente, o senhor não sabe se fere ou não, eu é que sei, a mim fere-me a minha honra. O facto de o senhor estar a dizer isso... A dizer que sim, o senhor que não apresenta... Sim, a mim fere a minha honra, portanto, eu é que sei. Então, mas é verdade. Ouça, é preferível o senhor estar a dizer, olha, não o deixe falar, nem quero que o senhor fale, do que não. Ouça, Sr. Vereador. Mas ouça, Sr. Vereador. Para não estarmos aqui a criar eu queria mesmo chegarmos ao final deste mandato com uma certa urbanidade. Ouça o seguinte. Estamos aí. Ouça o seguinte. O senhor diz... O senhor é que não... Eu estou a dizer, eu gostava que fizesse propostas. E o senhor não as faz. E dizer que o senhor não apresenta propostas. E diz sempre que isso que é conversa da treta. Que isso é ferir-lhe a honra. Não. Sr. Vereador, não extrapole. O que eu digo é verdade, é quando o senhor fala uma série de coisas e que depois não concretiza, porque ouviu dizer que, ou chegou-me que, aí eu digo, isso é conversa da treta. Ouça, é para essas coisas. Agora, em relação a propostas, que é isto que o senhor me está a falar, o senhor diz, é isto assim. Então apresente uma proposta. E o senhor não apresenta. E eu digo-lhe, o senhor não apresenta propostas. E está-me a dizer que isto é faltar-lhe à honra. Desculpe lá, Sr. Vereador. Não é seu, porque não... Ouça, o conceito de honra
e do regulamento e do regimento e o cumprimento dele, não é um problema seu, é um problema nosso e da lei. Vai desculpar. O A problema... defesa da honra, se eu lhe disser assim, olha, eu disse uma coisa que é falsa, que é mentira, que lhe falta, que diz que estou a fazer um juízo de valor, que é injusto. Ouça, é falso. O facto de dizer que nós não apresentamos ideias é falso. Basta ver o nosso programa eleitoral para perceber as ideias que estão lá. Não, ó Sr. Vereador, mas é que eu não estou a falar do seu programa eleitoral. Então? Eu estou-lhe a falar de coisas concretas. Ó Sr. Certo. Vereador, olha o Certo. seguinte, sejamos claros, que é para não confundir as pessoas que nos ouvem lá em casa. Aqui ninguém se confunde, já todos nós percebemos. Mas para quem nos vê lá em casa, o senhor disse em campanha eleitoral, trouxe cá um Certo. senhor, Pedro Duarte, Certo. e disse, quer que eu lhe vá buscar para dizer o que é que o senhor disse? Não, Sr. Presidente. Não Eu sei vou- se mas eu vou-lhe buscar, o regimento pá. permite, o regimento permite fazer isso. Permite, O senhor então não permite, sou eu pois que- permite, porque é o senhor exato. que manda. Claro. É à sua vontade. Sabe o que isso se chama? claro. Sabe o que isso se chama? Ah. Esse tipo de atitude? Oh. Sabe? É esclarecimento, é Sabe o que se transparência. chama? É esclarecimento quando é o senhor a falar. Quando sou eu, já é esclarecimento. eu vou-lhe Sabe como é mostrar. que isso se chama? Eu vou-lhe mostrar. Sabe o que é que isso se chama? Ai, Sr. Vereador, olha aqui, está aqui, olha aqui. Está aqui um e aqui outro. Não precisa, Sr. Presidente. Ai, preciso. Ouça. É para saber do que é que estamos a É falar. verdade, só que os senhores não tiveram competência nem sequer de aproveitar as minhas ideias, Vá, porque os senhores não vá. conseguem lá chegar. O senhor não as dá. Ora Não, bom. eu dou, os senhores não têm a competência para lá Ó, Sr. chegar. Vereador, opá, não precisamos nos exaltar. Não, olha o exaltar, seguinte. não. Desculpe lá, que Não nós estou estamos aqui a exaltado. Se isto é clarificar. exaltar, o senhor nunca me viu exaltado. Eu imagino. Olha o seguinte, ó, Sr. Vereador, olha o seguinte. Tem aqui, está a ver? Olha aqui, recorda-se. De acordo com o regimento, isto é permitido. 2 não é, de Sr. setembro de... Claro. Ah, pronto. Transparência. O senhor Então, é que mas manda. tem algum problema em falar-nos isto? É sério. Ah, E pronto. certo. Então, e se eu falar E assim? certo. Pronto. Ó, Sr. Vereador, o senhor está-me a Estamos dizer... à vontade. Vamos lá ver. Defesa da honra. O que eu lhe disse é... O senhor diz assim... Na passada quarta-feira, 1 de setembro, o nosso candidato à presidência da Câmara, Paulo Portela, e presidente do PSD de Baião, Ana Raquel Azevedo, e ainda o representante da direção de campanha, João Pedro Monteiro, reuniram com Pedro Duarte, Certo? diretor de Relações Externas e Cooperativas da Microsoft de Portugal. Também ele com raízes em Baião. Ainda bem que está a relembrar Num isto na altura almoço de campanha. índole estritamente política, Certo. várias foram as questões que surgiram relativas à atração e dinamização de empresas pessoas- tecnológicas para o Conselho de Baião. As pessoas que não estão a ouvir lá Foram em casa, ao veja a oportunidade Sr. que perderam. Vereador, pá, é que o Sr. Vereador, quando quiser falar comigo, sabe como eu estudo. Tem tempo. Isso, tenho tempo, sou Presidente de Câmara, tenho que desempenhar pois, bem as minhas isso é funções, verdade. como eu acho que o senhor, como vereador, devia desempenhar bem as suas funções. Tem Portanto, tempo. quando quiser Mas- falar comigo, ó Sr. Vereador, não pode estar à espera, quando quiser falar comigo, de atirar assim um ato guarda e que eu não lhe responda à letra. E acha que me preocupa isso? Eu sei que não, porque o senhor, ouça, é porque eu sei bem o que é que o senhor pretende. Então, acha que me preocupa? Exatamente, mas não me interrompa, que eu estava aqui a dizer que é muito importante, já que ela está em casa, vai ter que nos ouvir para perceber que estamos em causa. Vai ter que nos ouvir e ver a oportunidade que perderam. Olha o seguinte, e então várias foram as questões que surgiram relativas à atração e dinamização de empresas tecnológicas para o Conselho de Baião. Foram discutidas diversas ideias e projetos e projetados planos para o futuro, tendo sempre como uma das nossas principais preocupações a estimulação do emprego qualificado e bem remunerado para os jovens que venham a trabalhar e ver para o nosso Conselho. Sr. Vereador, o senhor tem isto e eu achei isto ótimo. Eu ando há 4 anos, não é? Isto foi no dia 2 de setembro de 2021, está a fazer 4 anos. E eu ando-lhe aqui a dizer assim, epá, olha, isto parece-me bem, faz favor, tenho todo o interesse, isto é ótimo, estamos perfeitamente de acordo. E o senhor até hoje, zero. E, portanto, o Sr. Vereador, quando eu lhe digo que, quando o senhor pede a defesa da honra, para dizer ou para contestar uma coisa que é uma verdade, ou seja, o senhor tinha uma proposta, ou aqui uma ideia, emprego qualificado, jovens em Baião, bem remunerado, eu acho isto ótimo. E eu ando-lhe a dizer ao Sr. Vereador, ouça, não é por o senhor não ter ganhado as eleições, que não deve aproveitar estas ligações e trazer esta coisa aqui para Baião. É isto que eu lhe digo sempre. Eu não percebo como é que o senhor diz que sente nisto, que é uma constatação, que o senhor depois daqui fez zero. Como é que acha que eu estou a ferir-lhe a honra? Estou-lhe a dizer uma verdade, desculpe. O senhor pode dizer assim, não gosto. Agora, defender a honra era se eu lhe dissesse assim, se eu lhe estivesse a dizer uma mentira. Se eu dissesse uma mentira em relação a qualquer coisa do que eu disse, o senhor pede a defesa da honra. De outra forma, o que é que vai pedir a defesa da honra? Desculpe lá.
A sua defesa de honra é dizer, mas eu não dou ideias porque e tal, a dar pistolas, como é que é? As pistolas nas mãos das pessoas, isto não diz nada. Eu gostava, Sr. Vereador, ouça, para avançarmos, na próxima reunião, ou antes da reunião, o senhor promove uma reunião com a Microsoft. Será que o senhor queria? Ouça, Não sou eu, Sr. Vereador. Ouça, veja mais para além de mim. Sr. Presidente. Olha o seguinte, não é eu, é os baionenses. Dá-me só um minuto. Dou, claro. Só para dizer o seguinte, Sr. Presidente. Os baionenses têm que perceber, por cabeça própria, de que este Executivo não foi capaz, nem quando os vereadores do PSD davam ideias, de ir atrás delas e sem os vereadores do PSD as implementar. E os senhores é que são o Executivo. Os senhores não conseguiram. E os baionenses têm, por cabeça própria, e não vão andar atrás deles a dizer-lhes que eles se enganaram, eles é que têm que dar fé, e vão dar fé, e vamos ver nas próximas eleições, têm que dar fé que este Executivo não tem essa capacidade. Olha, Sr. Vereador, sabe o que eu lhe digo? Coitado de mim, que tenho que ouvir isto, depois de lhe essas dizer... palavras são suas, não são minhas. Minhas. São Sou suas. eu. Esse vocabulário do coitado é seu, não é meu. Coitado de mim. Esse vocabulário do coitado é seu. Olha, e coitados dos baionenses, que esperam dos políticos que, independentemente de estarem no poder ou na oposição, queiram sempre o melhor para os baionenses e contribuam para boas soluções. Sim. Muito bem. Passamos Sr. então... Presidente, não me respondeu à minha questão acerca de se foi abordado na feira do ano passado, acerca com insultos e com comentários menos próprios pessoalmente. Não me respondeu se foi ou não. Respondi. O senhor não estava atento, se calhar estava a falar com a sua colega. Respondi. Portanto, que não foi. Não, senhor, quer que eu lhe diga mais ou menos o que disse outra vez? O senhor não estava atento. Foi que não foi, não é? Como? Que não foi, então. Não faço ideia do que está a falar. Mas se o senhor quiser, já agora... Não, estou a perguntar. Mas eu já lhe respondi. Pronto, então se já respondeu, não tem Eu mais nada a acrescentar. respondi-lhe, aliás, o senhor... E disse-lhe mais, não só lhe respondi. Como lhe disse assim, Sr. Vereador, aliás, respondi foi o seu ponto 2 e o seu ponto 3. 2, que era que se queria demarcar, porque lhe chegou aos ouvidos, que, isso é verdade, que nos comícios de pré-campanha, não disse nem de partido, mas que alguém nos discursos fazia críticas às profissões das pessoas, e depois o outro a dizer que também se demarcava, que porque lhe chegou aos ouvidos, e perguntando-me se é verdade, se eu terei sido alvo de críticas no âmbito portanto, no âmbito do Festival do Banho Assado de Arroz de Forno. E o que eu disse a um e ao outro foi, eu não faço ideia do que está a falar, e, portanto, se o senhor quiser, na próxima reunião, em concreto, dizer ao que se está a referir, eu posso lhe referir também. Mas eu respondi-lhe nisto há bocadinho. Mas agora reitero. Está bem, Sr. Vereador? Na próxima reunião não vou tocar no assunto, só queria era ouvir da sua parte isso. Muito bem, muito bem. Muito bem, Sr. Vereador. Ora bom, passamos então ao período da ordem do dia. Ponto número 1, para conhecimento, Nunciatura Apostólica em Portugal, agradecimento de voto pesar pelo falecimento do Papa Francisco em 21 de Abril, para conhecimento, portanto, nós tínhamos mandado aquele voto pesar e há, digamos, uma nota de agradecimento por essa nossa atitude. Queria saber se alguém quer falar sobre este assunto. Não? Então a Câmara delibera tomar conhecimento. Ponto número 2, apoio financeiro à fábrica da Igreja da Paróquia de São Faustino de Viariz, festas em honra da Nossa Senhora do Amparo de Avesudos, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 3. Apoio financeiro à fábrica da Igreja da Paróquia de Santiago de Valadares. Festas em honra de Santa Maria de Brusende. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 4, Festas Concelhias e de São Bartolomeu, 2025, apoio financeiro à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, em relação a este ponto, nós vimos reiterando aquilo que, digamos, já várias vezes reiteramos aqui, que, pronto, para além da Comissão de Festas é o que é, já falámos aqui várias vezes qual era a nossa opinião,
mas agora sempre em relação à forma como as festas são geridas e à atribuição deste subsídio ser gerido pela Associação de Trabalhadores. Nós continuamos a ter sérias dúvidas, e por isso nos vamos abster, sérias dúvidas, e, aliás, e fazíamos daqui um desafio e uma proposta a este Executivo, que achamos que não tem mal nenhum, está toda a gente de bem, e estou convencido que vão aceder, é que pedíssemos já um parecer à CCDRN sobre a legalidade da atribuição destes subsídios à Associação de Trabalhadores para a organização das festas concelhias. Para todos ficarmos descansados de que realmente isto pode ser feito assim, porque o Sr. Presidente bem se lembra, houve uma altura em que fez aqui afirmações de que isto era uma forma de tornar mais ágeis os procedimentos de contratação. E já explicou, já falámos, não vamos discutir isso, não vale a pena, que já está em gravações anteriores e, portanto, não há problema. Agora, nós fazíamos daqui este parecer, este pedido, para que a Câmara Municipal pedisse à CCDRN um parecer sobre a legalidade da atribuição destes subsídios para a organização das festas de Conselho. Muito bem. Sr. Vereador, é verdade que há aqui alguma, como é que eu ia dizer, uniformidade naquilo que é a sua consideração, não é? Até costuma dizer que poderia ser outra comissão de festas, poderia ser a Associação Empresarial de Baião, e o que nós dizemos sempre é que, enfim, tem corrido bem e, portanto, tem sido um modelo que funciona bem. É verdade também que, relativamente à Associação de Trabalhadores, e normalmente as festas concelhias, uma das possibilidades é poder ser, digamos, a Câmara a fazer diretamente, mas conforme sabe também há, sendo a Câmara, um conjunto de requisitos, nomeadamente no que diz respeito a cedências de espaços e astas públicas, que torna a coisa muito burocrática. E, portanto, é por isso que nós temos adotado este modelo, que, naturalmente, para o fazermos, é porque estamos conscientes de que ele é possível de o fazer. Também temos serviços jurídicos e, quando colocamos questões à CCDR, é naquelas em relação a que temos dúvidas. Queria só, Sr. Vereador, apanhá-lo aí na curva, Sr. Vereador, que não sei se pensou bem nisto que acabou agora de dizer. Isto não obsta que não se possa pedir um parecer à CCDR, aliás. O Sr. Vereador, tendo dúvidas, ao longo destes anos todos, poderia, o próprio PSD, fazer esse pedido. Eu até gostaria que até o tivesse feito e já hoje me dissessem, olha, eu tinha razão e tal. Mas isso não obsta que a Câmara não o possa fazer. Agora, onde é que o Sr. Vereador é apanhado na curva? É porque o senhor coloca isto em relação a ser o facto de ser a Associação de Trabalhadores. Certo. Bom, então, mas se tem essas dúvidas em relação à Associação de Trabalhadores, também as devia ter em relação à Associação Empresarial de Baião. Fica aqui a dica. Muito bem. Ponho então à votação. Sr. Presidente, se Faz favor. me permitir, e uma vez que põe-se a possibilidade de se pedir esse parecer, indo um bocadinho de encontro àquilo que o Sr. Presidente também já foi dito, eu propunha que, ao solicitarem esse parecer à CCDRN, que também solicitassem a que entidades é que se poderia então ou não protocolar, porque já foi aqui reiterado algumas vezes e dado como exemplo pelo Sr. Vereador a Associação Empresarial de Baião. Acho que o próprio pedido de parecer que nos pode poupar aqui, porque se depois vier um parecer, certamente nós iríamos pedir a quem é que podia ser, se calhar nesse mesmo parecer solicitar a que entidades é que poderia ser, não impedindo que fosse outras entidades de índole cooperativismo, coisa assim do género, mas acho que me parecia interessante. Muito bem. Obrigado. Ó, Sr. Vereador, e já agora, fazermos esse pedido, que não me parece mal, até se quiser disponibilizar algum do seu tempo, e junto até dos nossos serviços jurídicos, está aqui a doutora Daniela, poder colocar, digamos, todas as dúvidas e as questões para que sejam colocadas na medida em que o possam esclarecer cabalmente, portanto, até nos dava jeito também. Ou seja, como é evidente, eu não tenho dúvidas que aquilo que nós fazemos é dentro da regularidade e da legalidade, senão não o faríamos, sempre o fizemos. Poder-se-á, falámos nisso, o Sr. Vereador, quando disse, bom, mas então podia ser a Associação Empresarial de Baião. Eu disse, pá, realmente, também podia, não... Nada nos impede, mas tem corrido bem, enfim. Eu, quanto a isso, poderia admitir que, enfim, em vez de ser a Associação de Trabalhadores, poder ser outra associação. Agora, uma coisa é certa, da forma que o senhor coloca, a ter dúvidas para uma tinha para outras, também não deveria surgir outras, isto é evidente. Mas, portanto, fica aqui o desafio, Sr. Vereador,
que é as dúvidas que tiver, eu poder fazê-las chegar, ou então por escrito, ou então aqui com os nossos serviços jurídicos, para fazermos as perguntas exatamente nos termos que o senhor pretende. Está bem? Ficamos assim? Sr. Presidente, quer, neste caso, a atual que está a assessorar a Câmara, quer o Sr. Chefe de Divisão, sabe muito bem o que é que estamos a falar. Portanto, fazem um texto. Sabemos todos o que estamos a falar. Fazem um texto e podem-me mandar, se eu tiver alguma coisa a acrescentar, acrescento e, se for possível, melhor assim. Sr. Vereador, mas está a ver, é que eu não tenho dúvidas. O senhor é que chega aqui e coloca as dúvidas. Ouça, o que eu lhe estou a dizer é que eu, Câmara, o órgão, aqui todos, colocamos as dúvidas que o senhor tiver. Portanto, não fui eu que disse que queria fazer essa coisa, porque eu não tenho dúvidas. O senhor é que diz. E, portanto, o senhor, desculpe lá, quer dizer, é que diz, bom, o que eu quero esclarecer é isto, assim, assim. O senhor faz chegar isso, faz favor, e nós fazemos lá. Sr. Presidente, é tão fácil de fazer esse pedido. Pronto, então, se é tão fácil, ó, Sr. Vereador, o senhor é que levantou. Se é tão fácil, o colaborador da Câmara faz isso. Faz isso, o senhor chega... E depois manda-me, e se eu entender senhor... acrescentar mais alguma coisa... Senhor Vereador, não é? sejamos claros, claros, vamos lá, ver uma coisa. Estamos aqui a desconversar, Sr. Vereador. Depois o senhor não gosta que eu lhe fale na conversa da treta. Estamos aqui a perder tempo uns com os outros, Sr. Vereador. Estamos a desconversar Desculpe porque lá. não é que não se quer, não é? É Então, por isso que estamos a desconversar. Sr. Vereador, não é o que eu quero. Eu estou-lhe a dizer, o senhor tem dúvidas. Olha o seguinte, o senhor tem dúvidas. Por algumas razões. O senhor coloca essas dúvidas e faz chegar aqui à nossa jurista. E a nossa jurista coloca essas dúvidas que o senhor tem, não sou eu que as tenho. Então acha que sou eu que vou pôr as dúvidas que o senhor tem? Desculpe lá. O senhor pega, diz, eu tenho dúvidas quanto a isto, faz-nos chegar. E os nossos serviços jurídicos põem essas dúvidas à CCDR. Quer dizer, não me peça mais do que isto. Ficamos assim, está bem, senhor? Deixe-me só referir aqui uma coisa. É que eu, quando falava na Associação Empresarial, falava que a Associação Empresarial devia fazer parte da Comissão, não devia ser organizadora. Senhor Vereador, vá ouvir as reuniões, Senhor Vereador. O senhor dá-me aqui uma música para os meus ouvidos. Senhor Vereador, ouça. O senhor devia medir aquilo que diz aqui e comparar com aquilo que já disse noutras alturas. Está bem. Olha que se eu perder aqui um bocadinho de tempo, são muitas páginas, mas olha que eu encontro aqui aquilo que o senhor disse. Isso ganha tempo. É comigo. Pronto. Mas olha que se eu me der aqui um bocadinho, quer que eu procure isto aqui? Não quero. Se o senhor quiser, esteja à vontade, eu tenho todo o tempo do mundo. Ora bom, então vamos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com os votos de abstenção dos senhores vereadores. Queremos fazer uma declaração de voto, por favor. Declaração de voto. Vai lê-la, Sr. Vereador? Vou ditar. Faz favor. Sr. Presidente, é para dizer que nós votamos contra porque temos sérias dúvidas de que as festas concelhias organizadas pela Associação de Trabalhadores e que seja transferido este valor para a Associação de Trabalhadores têm, em nosso entender, pode não ser legal e, portanto, temos sérias dúvidas e por isso nos abstemos. Para além disso, também gostava depois de alertar que fosse visto quais são os contratos que vão ser feitos durante as festas concelhias e depois quais são os contratos que vão ser feitos durante a campanha eleitoral pelas mesmas entidades para o Partido Socialista. Bem, eu queria só... Como? Então, a senhora doutora Ana Paula não percebeu. Depois vê a gravação. Sr. Presidente, se me permite isso só, há que a gravação tem dois momentos cá, um momento em que o Sr. Vereador diz que votam contra e depois que abstém, se calhar é melhor... Não, acho que disse as duas vezes que se abstinha. Não, inicialmente disse que votariam contra. Não, acho que foi abstenção. Mas depois bom, mas ao Sr. Vereador, independentemente do que diz, não é? E dos contratos que o senhor vai verificar, certamente, vai verificar, eu queria dizer só o seguinte, que pode não ser legal o senhor vereador, se em relação a qualquer assunto acha que pode não ser legal, o senhor vereador tem não o direito, mas a obrigação de os denunciar às entidades competentes. Ponto 1. Se não o fizer, enfim, não é consentâneo e não está a ser consequente.
Segunda questão, o Sr. Vereador tenha noção disto, se em relação à votação de um assunto em que o senhor tenha essas dúvidas e mesmo assim se abstém, isso não o iliba de responsabilidade institucional. Se votar, pois eu não me preocupo porque eu acho que está tudo direito e o senhor também não se preocupa porque não sabe, porque então para não ser, enfim, numa coisa que é ilegal, não ser arrastado numa decisão ilegal, o senhor tinha que votar contra. Tenham uma noção disso. Mas, portanto, fica aqui esta questão. Depois, então, a doutora Ana Paula vai ter que ir à ata para ver ao certo o que é que disse ali o Sr. Vereador. E eu fico aqui da minha parte, que queria que ficasse em ata também, esta questão de só dizer isto, que é, se o Sr. Vereador, em relação a este assunto, acha que pode haver alguma coisa que é ilegal, que foi o que ele disse, que devia, digamos, denunciar às entidades competentes. Muito bem, então passamos a ponto número 5, atribuição de apoio à fábrica da Igreja Paroquial de São João Batista, de Estaçô, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 6, isenção de taxas para licenciamento de atividades do Motoclube Baionense, para a ratificação proposta, portanto tem a ver aqui com um conjunto de licenças de ruído e de várias relativamente à iniciativa que tiveram aqui da concentração motar. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não. Punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 7, que é, digamos, uma retificação do pormenor da IP, ou seja, este assunto aqui já foi votado, que é para a construção de uns passeios, mas depois há ali um pormenor que é, enfim, que é de pormenor, mas que tem que ser retificado, que é do quilómetro exato onde é que começa a intervenção e onde termina, que é uma diferença, penso, de 5 metros, mas, enfim, eles entenderam retificar e vem aqui nestes termos, ou seja, o conteúdo é exatamente o mesmo, o conteúdo e a forma do que já veio aqui, mas há esta pequena retificação. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 8, proposta de início de procedimento de alteração à parte G2 e D2, portanto, que é do Código Regulamentar do município de Baião, portanto, ali dois aspectos que, enfim, em função da entrada em vigor, que depois há ajustamentos. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 9, atribuição de prestações pecuniárias de caráter eventual, situações de carência económica e de risco social, portanto, uma proposta de gestão corrente. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 10, protocolo de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o Colégio de São Gonçalo de Amarante e o aluno Luís Pedro Magalhães Pinto. Portanto, é daqueles protocolos de estágio entre alunos baionenses e com as várias instituições de ensino da região. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E ponto número 11, protocolo de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o Colégio São Gonçalo de Amarante e a aluna Beatriz Sousa, também proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não. Punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Assim sendo, chegamos ao final da nossa ordem de trabalho, já ao período de intervenção do público. Temos público na sala, não sei se quer intervir. Não. Então, eu pedi à doutora Ana Paula Carneiro o favor de proceder à leitura da ata para a sua aprovação em minuta. Portanto, a Câmara tomou conhecimento do ponto número 1 da ordem de trabalhos, depois o ponto número 2, 3 e 4 foram aprovados por unanimidade, o ponto 5 foi aprovado por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos senhores vereadores do PSD. Depois o ponto 6, 7, 8, 9, 10 e 11 foram aprovados por unanimidade, sendo que o ponto 6 será submetido à Assembleia Municipal. Muito bem, eu ponho então à votação a aprovação da ata em minuta. Quem vota contra? Quem se abstém?
A ata e minuta é aprovada por unanimidade. E assim sendo, chegamos ao final da nossa reunião do dia 13 de agosto. Agradecer a toda a Câmara, também aos e às funcionárias que aqui estão a garantir todo o funcionamento da reunião e depois também um cumprimento a todos aqueles que nos vão acompanhar através da transmissão digital desta reunião. Muito boa tarde a todos.